Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre magnetismo. O que é o magnetismo? É um fenômeno físico que explica a atração entre metais e ímãs. Todo mundo já brincou um pouquinho com o ímã e viu que os ímãs atraem os metais. O campo magnético é uma região do espaço sujeita à ação magnética produzida por ímãs naturais, que também é chamado de magnetita, encontrado na natureza. Então, ele já nasce assim, o magnetita já nasce com esse efeito magnético, ou artificiais. A gente pode produzir também eletroímãs, que a gente chama, A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, a gente pode ver aqui está um ímã, e isso daqui é limalha de ferro, Então é um pozinho de ferro. A gente consegue ver aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, das linhas de campo. Então toda essa região aqui em volta do ímã, e aqui embaixo também, representando mais esquematicamente, aqui é uma figura real, uma foto, e aqui é um esquemático. Tá? Então, a gente representa isso daqui, que é o campo magnético. Tá? É o campo magnético, onde o ímã tem a ação dele, através das linhas de campo. Tá? Exemplos de magnetismo. Tá? A navegação por meio de bússola. A bússola, na verdade, é uma agulha, que é um material ferromagnético, e é orientada pelo campo magnético da Terra. A Terra é um grande ímã. Atração de pequenos pedaços de metal por ímãs, é o que eu falei, ímã de geladeira, aquela coisa que todo mundo já conhece. Dependendo do ímã, hoje se fabrica ímãs de alto poder de atração. Atração e repulsão dos ímãs. Se eu tento aproximar dois ímãs com a mesma polaridade, que a gente chama, eles são repelidos, e se for da mesma polaridade, eles são atraídos. E o próprio campo magnético terrestre, é a manifestação do magnetismo. Tá? Então, são as formas que a gente pode verificar esse efeito de magnetismo na natureza. Campo magnético. Como a gente viu na figurinha anterior, o campo magnético é aquela região que fica em volta do ímã, e existem as linhas de campo, que a gente viu naquela figura esquemática, que são produzidas pelos ímãs e circulam sempre do polo norte para o polo sul. Isso externamente ao ímã. Tá? E isso é chamado de fluxo magnético. Essas linhas de campo são chamadas de fluxo magnético, que é representado pela letra Φ. Essa bolinha cortada, é uma letra grega. Então representa o fluxo magnético. Na verdade, é a quantidade de linhas de campo que eu tenho ali produzida pelo ímã. Então está aqui, eu tenho aqui o ímã, o polo norte e o polo sul. Como eu disse, as linhas de campo externamente saem do norte e vão para o sul. Internamente é o contrário, as linhas vão do sul para o norte. Mas externamente, que é o que a gente normalmente desenha, as linhas sempre vão do norte para o sul. Tá? E isso é o efeito magnético, que a gente chama de fluxo magnético. Essas linhas de campo que saem do norte e vão para o sul,
é chamado de fluxo magnético e tem o símbolo, a letra φ, que é essa bolinha cortada. Tá? A unidade de fluxo magnético é o Weber. Então, o fluxo magnético, a unidade dele é o Weber, WB, né? Em homenagem ao físico alemão Wilhelm Weber. Então, esse físico aí, em homenagem a ele, a unidade do fluxo magnético. E um Weber, né, que é a unidade de fluxo magnético, que o fluxo são as linhas de campo, equivalem a 10⁸ linhas de campo magnético. Então, quando eu tenho 100 milhões de linhas de campo, né, 10⁸, 100 milhões de linhas de campo, equivale a 1 Weber. Então, quando eu tenho essa quantidade gerada pelo ímã, né, eu tenho 1 Weber. Então, eu consigo relacionar então, o Weber com linhas de campo. Na verdade, o Weber é a unidade, linhas de campo é o efeito do próprio ímã, né, que forma o campo magnético. A densidade de fluxo magnético. Então, o que é a densidade de fluxo magnético? Que é representado pela letra B de bola. É calculada dividindo-se o fluxo magnético que passa por uma determinada área. Né? Então, o ímã é tridimensional. Né? Ele tem 3 dimensões. Né? Largura, comprimento e profundidade. Né? Então, dependendo da seção do ímã, né, eu tenho a quantidade de linhas de campo que passam por ali. Então, o B, que é a densidade de fluxo magnético, é igual ao fluxo dividido pela área. O A aqui é a área. Tá? O A aqui é a área. Então, o B a gente chama de densidade de fluxo magnético, que vai ser o Weber, que é o fluxo, dividido pela área em metros quadrados. Tá? A área tem que ser em metros quadrados. Essa unidade, o Weber por metro quadrado, também é chamada de Tesla, que a representação é a letra T maiúscula. Né? Então, 1 Weber por metro quadrado é igual a 1 Tesla. Tá? O fluxo magnético, que é dado em Weber, e a área em metros quadrados. Então, o fluxo magnético ele tem que ser dado em Weber, não pode ser em linhas de campo, né? Para eu calcular a densidade de fluxo. Tem que ser em Weber. Então, se eu tiver um fluxo magnético que é dado em linhas de campo, eu preciso transformar esse fluxo em Weber, né? Com essa relação que a gente já viu aí aqui em cima. 1 Weber equivale a 10⁸ linhas de campo. Tá? Aí eu preciso calcular a área do ímã. Né? A área do ímã e tem que ser em metros quadrados. Né? Para eu conseguir a densidade de fluxo magnético em Weber por metro quadrado ou Tesla. Tá? Então, vamos ver essa figurinha. Ó. Eu tenho um ímã, né? Vamos supor que isso aqui é um ímã. E aí, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos supor que aqui, né, eu tenho a área é essa daqui, ó, a área do quadrado, certo? Então, vamos dizer que aqui seja o polo norte. Então, aqui o polo norte. E lá atrás o polo sul. Polo sul. Então, as linhas de campo vão sair daqui e vão lá para trás, certo? Com esse sentido aqui, ó. Tá? Então, todas elas vão sair daqui e lá para trás, tá? Com esse sentido. Então, essas linhas de campo é o meu fluxo magnético, tá? A quantidade de linhas de campo que saem aqui dessa área, né, e chegam lá do outro lado,
essa quantidade de linhas de campo transformada em Weber e dividido por essa área é o que a gente chama de densidade. Então, quantidade de linhas de campo que saem daqui, dessa área. Se eu tiver esse ímã produzindo a mesma quantidade de linhas de campo, né, saindo daqui do Polo Sul, indo lá para o Polo Norte, a mesma quantidade. Ali a gente desenhou duas, vamos desenhar duas aqui também. Tá? E essa área aqui é maior, né? A área é maior. Então, a densidade para esse ímã aqui, sendo o fluxo magnético, né, a quantidade de linhas de campo iguais a esse aqui, a densidade aqui vai ser menor, né? Porque eu tenho menos linhas de campo saindo de uma área maior que essa daqui, né? Então, se eu for olhar a equação, né, a densidade é o fluxo, que nesse caso aqui e nesse caso é o mesmo, né? Dividido, vamos dizer que aqui seja 1 metro quadrado e aqui seja 2 metros quadrados, né? E o meu fluxo é 2 linhas de campo, né? Vamos dizer que seja 2 Weber. Então, 2 dividido pelo primeiro caso é 1, vai me dar uma densidade de fluxo de 2 Weber por metro quadrado. No segundo ímã, que é maior, eu vou ter os mesmos 2 de fluxo, só que dividido por o dobro da área, que é 2. Então, a densidade vai ser 1 Weber por metro quadrado, né? Então, quanto maior a concentração de linhas de campo numa área, maior é a minha densidade de fluxo magnético, né, que passa por aquela área. Tá? Vamos fazer um exemplo. Né? Vamos fazer um exemplo. Ó. Eu tenho aqui, ó, um ímã produz 9 vezes 10 a 9 linhas de campo. Então, eu tenho aqui, ó, meu fluxo, a princípio, né, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 linhas de campo. Vamos abreviar com LC. Tá? Linhas de campo. Qual o valor em Weber do fluxo magnético? Então, quero saber em Weber quanto que vale esse fluxo que é dado em linhas de campo. Né? A gente sabe que 1 Weber é igual a 10 a oitava linhas de campo. Tá? Eu tenho 9 vezes 10 a 9 linhas de campo. Eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade. Né? Aqui é linha de campo, aqui é linha de campo. E eu quero saber quanto que vale isso em Weber. Então, fazendo uma regrinha de 3 aqui, né? Eu tenho x vezes 10 a oitava, né? X vezes 10 a oitava, vai ser igual a 1 vezes 9 vezes 10 a 9 linha de campo. Então, o meu x vai ser igual a 9 vezes 10 a 9 dividido, né, porque aqui está multiplicando, o 10 a oitava está multiplicando o x, dividido por 10 a oitava. 10 a oitava. Tá? Então, quanto que vai dar o meu x? Vamos lá. Como é uma divisão de potência, né, eu mantenho 9 vezes 10 a 9, né? Só que o 10 oitava, como está no denominador, eu diminuo a potência, né? Então fica 9 menos 8, que é a potência do 10 aqui. Então meu x vai ficar 9 vezes 10 elevado a 1. E isso dá 90 Weber.
certo? Então, aquelas 9 vezes 10 a 9 linhas de campo equivalem a 90 Weber. Tá? Então, esse é o meu resultado em Weber. Se eu fosse calcular a densidade de fluxo, eu teria que transformar primeiro em Weber as linhas de campo, né? Se eu tivesse a área desse ímã, né? Eu dividiria o 90 pela área do ímã em metros quadrados para achar a densidade de fluxo, que é o B. Vou fazer um outro exemplo, ó. A densidade de fluxo magnético, então o meu B, nesse caso aqui, de um ímã de seção quadrada de 50 milímetros é de 8. Então o B é 8 Weber por metro quadrado. Tá? Então, meu B. E eu sei que o meu ímã ele é quadradinho, né? Ele é quadrado, tem uma seção quadrada. Então, vamos desenhar ele aqui. E o lado é 50, né? É uma seção quadrada de 50 milímetros de lado. Então é 50 aqui e 50 aqui, tá? Milímetros. Tá bom? Tá, quantas linhas de campo o ímã produz? Então eu quero saber o meu fluxo, né? Só aqui em linhas de campo. Não quero saber em Weber, quero saber em linhas de campo. Então se eu tenho a densidade, primeiro eu vou calcular o fluxo magnético em Weber, né? Para depois calcular em linhas de campo. Então eu tenho o B, eu preciso calcular a minha área, né? Então, a minha área, como é que eu vou calcular? Como é um quadrado, né? É 50 vezes 50, lado vezes lado. O problema que dá 2.500. O quê? Milímetros quadrados. Tá? Só que eu preciso transformar isso em metros quadrados, né? Então vamos ver para quem não lembra, ó. Eu tenho aqui metros quadrados, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, né? As casinhas aqui. Como é ao quadrado, né, pessoal? Só cabe duas casinhas dentro, dois dígitos dentro de cada casinha dessa. Tá bom? Vamos lá. Então, se eu tenho 2.500 milímetros, eu preciso escrever os 2.500 assim, ó. Cabe só duas casinhas, o 2 vem aqui, o 5 vem aqui. Certo? 2.500 milímetros quadrados. Eu já sei que isso é 25 centímetros quadrados. Certo? Se eu quiser saber em metros quadrados, aí eu preciso colocar mais 2 zeros aqui, que é o que cabe na casinha, e um aqui até chegar no milímetro quadrado. Eu posso até colocar 2, né? Mas 0 à esquerda não vale nada. Então a minha vírgula fica aqui. Então os 2.500 milímetros quadrados equivalem, né, a uma área de 0,0025 metros quadrados. Tá? Então, não esqueçam, né, nunca dessa transformação ali. Então, como é o quadrado, se fosse só metro, decímetro, centímetro e milímetro, sem ser o quadrado, caberia só uma casinha, um dígito dentro de cada casinha, certo? E se fosse ao cubo, né, se fosse volume, metros quadrados, metros cúbicos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, caberia 3 dígitos dentro de cada casinha. Tá? E quando eu vou escrever o número, eu preciso tomar cuidado com isso, né? Como é 25 mil milímetros quadrados, eu tenho que começar da esquerda para a direita para caber as casinhas, né? Tá bom? Então vamos lá. Então o meu B, que é o fluxo magnético, a densidade de fluxo é o meu fluxo dividido pela área. O meu B eu sei que é 8. Desculpa. Aqui ó, é 8 miliweber, né? Então tem um M
conezinha aqui, ó. O mili é 10 a menos 3, então 10 vezes 10 a menos 3, né? Miliweber, né? Lembra? Mili, micro, pico, né? Então, o mili é 10 a menos 3, que vai ser igual ao meu fluxo magnético, que eu quero achar, dividido pela minha área, 0,0025. Tá? Eu passo o que está dividindo aqui, ó, o fluxo, porque a minha incógnita, para lá, multiplicando. Então, fica 8 vezes 10 a menos 3, vezes 0,0025, vai ser igual ao meu fluxo. Fazendo essa continha, vai me dar 0,000 mais um 0,2, certo? Weber, que é o meu fluxo em Weber, certo? Então, 8 vezes 10 a menos 3, vezes 0,0025 dá 0,00002 Weber, tá bom? Só que eu quero o meu fluxo em linhas de campo, né? Então, eu vou usar o que eu já sei, 1 Weber equivale a 10 a oitava linhas de campo. Se eu tenho 0,00002 Weber, tá vendo? O Weber embaixo de Weber. Eu tenho x de linhas de campo. O meu x vezes 1, né? Regra de 3, x vezes 1 dá o próprio x, que é igual a 10 a oitava vezes 0,00002. Isso vai me dar, ó, 8 casas. Então, eu ando 1, 2, 3, 4, 5. Então, sobraram 3 para 8. Então, 2.000, né? Eu preciso andar mais 3 casas para lá. 2.000 linhas de campo. Certo? Esse é o meu resultado. Esse fluxo, né, essa densidade de fluxo desse ímã, com essa área, né, resultou em 0,00002 Weber, que equivale a 2.000 linhas de campo. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima.